Já estamos aqui com o Dr. Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Elisa. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar para já. Já começamos, viu? O nosso primeiro assunto é um projeto inédito no Brasil que vai tentar um tratamento da depressão feito em casa, testar um tratamento. Esse projeto é coordenado pela USP e usa a estimulação do cérebro feito por um aparelho ligado a um celular. Pois é, isso mesmo. O método tem um nome bem difícil, viu? Prometo tentar me dedicar, que ele é chamado de estimulação transcraniana por corrente contínua. Nome difícil, doutor, mas por favor, além do nome difícil, o senhor pode traduzir o efeito desse tipo de tratamento para quem passa por essa doença? Sim, Elisa. O que acontece é que através da eletricidade e do campo eletromagnético é possível modular neurônios que fazem parte do controle do nosso comportamento. Então, como funciona? Você tem a estimulação transcraniana através da colocação de eletrodos específicos na superfície, uma corrente elétrica de baixa intensidade. Veja, a pessoa não vai sentir choque, não vai sentir desconforto e ela não requer anestesia. Como que ela faz? Ela atua em regiões disfuncionais do cérebro, pode modular positivamente regiões que são afetadas e acabam comprometendo, por exemplo, a saúde emocional. Aqui a gente está falando da manifestação clínica da depressão, com alívio de sintomas, como, por exemplo, baixa estima, baixa sensação de energia e assim sucessivamente. Então, não é só o remédio, não é só a terapia cognitiva que tem o seu efeito e o seu papel. A gente sabe que através da corrente elétrica é possível auxiliar esses neurônios, principalmente localizados na parte mais anterior do crânio, e aqui eu me refiro aos lobos frontais, a restabelecer a saúde desse órgão. Interessante. Bom, doutor, estamos falando de um aparelho que ainda está sendo testado e analisado o quão eficaz ele pode ser de fato para quem tem depressão e sofre desse mal, que não é besteira, não é frescura, tá bom, gente? Tem gente que diz assim, vai lavar um tanque de roupa. Minha nossa, quando a gente ouve isso, dá até aquele aperto no peito de pensar que ainda tem quem diga esse tipo de palavra, né? Depressão é uma doença que precisa de tratamento. Doutor Fernando Gomes, áreas disfuncionais do cérebro. O que seriam áreas disfuncionais do cérebro? Quando você tem uma manifestação neurológica e até mesmo psíquica, a gente sabe que existe uma correlação entre o funcionamento do próprio tecido cerebral. E a gente consegue mais ou menos localizar. É lógico que não podemos ter uma visão muito reducionista, achando que a determinada região ela é responsável por aquela doença especificamente. Existe todo um sistema que funciona diferente. Mas existem pontos onde você tem uma vulnerabilidade maior e que, se você consegue colocar eles em linha adequada de funcionamento, estimulando ou até reduzindo a sua função, você consegue oferecer para o indivíduo uma percepção e uma sensação diferente da realidade. Então, já existe evidência científica que isso funciona. A grande novidade é a utilização disso remotamente, né? A pessoa não precisa vir na clínica, não precisa estar no consultório ou no hospital, através do aparelho celular. E é lógico, né, de todo o trabalho em equipe, as sessões podem ser feitas em casa com a utilização de um dispositivo acoplado ao seu telefone celular. Pois é, a gente está falando de um estudo e não teria, por exemplo, uma estimativa de um preço, se isso seria vendido, se não seria, e está em testagem. Mas é um aparelho que você poria na cabeça e esse aparelho vai estimulando através dessa estimulação transcraniana, é isso? O que é esse tipo de estimulação? Isso, você imagina o seguinte, Elisa, quando você tem uma corrente elétrica passando de um polo para o outro, você provoca uma alteração da conformação elétrica e eletromagnética dessa região. Os neurônios que estão logo abaixo da cavidade craniana, e aqui a gente está falando da córtex cerebral, quando o vulgo popular acaba falando, né, a massa cinzenta, é onde existe a maior concentração do corpo celular desses neurônios, acaba sendo então atingido por essa corrente elétrica e que faz com que esses neurônios eles passem a funcionar melhor, mais próximo do que é a manifestação clínica saudável da saúde mental. Olha, você pode ter certeza que assim que esse estudo chegar ao fim, o teste chegar ao fim, nós tivermos dados concretos sobre os efeitos na vida das pessoas que passaram por esse tipo de testagem, a gente vai trazer aqui para o nosso quadro com toda certeza, até porque depressão não é bobeira, não é frescura, precisa de tratamento, precisa de ajuda e a pessoa passa a ver praticamente assim a vida na cor cinza, né, doutor? Falta brilho, falta cor e é muito triste passar uma vida assim. Pergunta, você tem pergunta? Você tem dúvida? Hashtag correspondente médico. Vai lá no Twitter e deixa pra gente a sua questão. Temos aqui a pergunta de alguém, hein? Vejamos quem é.
Silvana Nelly, se uma pessoa imunizada com as 2 doses da vacina contra a Covid tiver contato com o coronavírus, ela tem que ficar de quarentena 2 semanas, como se não tivesse sido imunizada? Ótima pergunta, Silvana. Obrigada pela participação. E aí, doutor? Vamos imaginar, se fosse no começo da pandemia, com as pessoas ainda nem sequer sendo vacinadas, a linha de raciocínio é um diagnóstico precoce, então testagem em massa, e não adianta só testar, você tem que, a partir do momento que faz o diagnóstico da presença do coronavírus, atuar. E atuar acaba sendo deixar em quarentena para que passe todo aquele ciclo, aquele período de incubação e de manifestação da doença ou não, tirando então a possibilidade do vírus ser então transmitido para outras pessoas. Como o tempo passou, a gente tem vacina, a gente está aqui numa situação hipotética bem interessante. Ou seja, a pessoa foi lá, ela foi vacinada, em teoria ela está protegida em relação a uma infecção pelo coronavírus e teve contato, por exemplo, com uma pessoa infectada. O que fazer? Como pensar da melhor forma possível? Provavelmente, como ela foi vacinada, a manifestação clínica da doença vai ser frustra, com poucos sintomas, né? Na grande maioria das pessoas, até mesmo não vai nem pegar ou manifestar clinicamente a doença. Agora, qual que é o racional aqui, Elisa? É lógico que se você puder deixar essa pessoa afastada, se você comprovar que existe coronavírus, é o que faz todo sentido. Então, bem prático, fui vacinado, mas tive contato com uma pessoa que nitidamente está com coronavírus. Antes de eu sair para a rua aí e ter contato com outras pessoas, o ideal seria eu então fazer um teste, descartar que eu não estou com coronavírus e, portanto, seguir a minha vida em frente. Doutor, surgiu uma dúvida aqui na minha cabeça e se for a questão de alguém, a gente aproveita e já tira. Quando eu tomo a vacina, ela me protege para, se eu pegar Covid, não vai evoluir para um caso grave e também não vou perder a vida. Mas ela consegue evitar que eu transmita a Covid para outra pessoa? Então, se eu tive contato com um infectado, mesmo que aquilo não me faça mal, eu deixo de transmitir para outra pessoa, eu ainda sigo sendo um vetor de transmissão, né? Você ainda segue sendo um vetor de transmissão. É lógico que o indivíduo que fica muito doente, a carga viral tende a ser maior e ele vai expelir muito mais coronavírus do que uma pessoa que tem um sintoma muito mais frustro. A gente pode imaginar que essa correlação é muito próxima de ser realmente verdadeira. Mas, quando você está imunizado com a vacina, não significa que se você tiver contato com uma pessoa com coronavírus, que nem sequer o coronavírus vai transitar pelo seu corpo. Sim, ele vai transitar. E se existir um pouco de coronavírus que seja, numa tosse, num espirro, e isso vai ter contato com outra pessoa que não está imunizada, ela pode sim pegar o coronavírus. Por isso que a orientação acaba sendo a mesma, Elisa. Mesmo que você tenha sido vacinado, esteja tudo ok, utilizar máscara, higiene contínua, preocupação com o ambiente, é uma preocupação não só com você e com a sua saúde, mas com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Olha, adoramos participações. Posso chamar mais uma? Temos mais uma aqui para mostrar? Ótimo, hashtag correspondente médico, hein? Mande sua pergunta também. Luna Rizzi, quem perder a data da segunda dose da vacina contra a Covid, vai precisar tomar as 2 doses novamente, doutor? Ou seja, recomeçar o processo? Olha só, pelo menos a segunda dose a pessoa vai precisar tomar. A gente não tem dado científico ainda tão preciso a ponto de dizer, olha, eu atrasei 3 dias da minha segunda dose, como é que vai ser a minha proteção? Sim. Na verdade é difícil, né? A gente tem uma orientação geral que acaba fazendo parte do que é passado para toda a população. O bom senso diz o seguinte, são 2 doses, tomou a primeira, toma a segunda. Atrasou um pouquinho, vai lá e toma a segunda. E espera, porque provavelmente a gente acredita que no futuro a gente tem um reforço anual da vacina sendo aplicada. Não é nenhuma promessa aqui, mas é o que a gente imagina, levando em consideração a proximidade com o que a gente tem constituído com a gripe. Não, e sem contar os estudos que já estão sendo desenvolvidos, né, para ver a necessidade dessa dose extra. Assim que tivermos informações sobre essa dose extra, sobre esse assunto, pode ter certeza que a gente traz aqui para o nosso quadro. Mas vamos em frente, temos mais um assunto ainda para repercutir com o doutor. O Conselho Federal de Medicina publicou uma nova resolução para a prática da reprodução humana assistida. Mas a medida vem gerando algumas dúvidas. A gente vai ver aqui quais são as principais mudanças, tá? Temos o antes e temos o agora, de acordo com o Conselho Federal de Medicina. Antes, a doação de óvulos, por exemplo, era anônima e não podia envolver nenhum grau de parentesco entre as pessoas. Agora, parentes, veja só, de parentes até o 4º grau, podem doar
para outros parentes. Aqui também temos, em relação ao número de embriões que antes era limitados, embriões congelados. Agora, apenas 8 embriões podem ser congelados. Então, doutor, novas determinações para quando a gente fala de reprodução humana. Para quem nunca passou por esse tipo de processo, nem consegue compreender direito como seria isso. Mas isso aqui faz a diferença na vida de algumas pessoas que, às vezes, naturalmente não conseguem colocar em prática os desejos de pôr alguém no mundo, né? Elisa, sempre que a gente fala de extremos da vida, e aqui a gente está falando de trazer alguém para o mundo físico, ou então quando existe a despedida, por exemplo, quando a gente discute morte cerebral, muitos assuntos, muitos temas, eles vêm em discussão e toda a questão ética, na verdade, faz parte da preocupação não só dos profissionais da área da saúde, como de toda a sociedade. Então, quando a gente acaba organizando essas regras, em relação à reprodução assistida, a gente percebe uma preocupação de algo que está funcionando. Se não existisse na prática isso, a gente não estaria falando. Então, são mudanças que, de fato, são marcantes, né? Você pode fazer doação de órgãos apenas anônima e, de repente, você pode ter uma doação de parentes até 4º grau. Isso ou então, muito marcante. Sim, ou até o número ilimitado de embriões até um número limitado, uma vez que a gente sabe de uma forma concreta como as coisas acontecem. Doutor, aqui eu quero chamar a atenção para essa primeira parte, porque essa doação de óvulos anônima, porque geralmente a pessoa que vai passar por esse processo, ela desconhece de onde vêm esses óvulos. E agora de poder ser de parentes de até 4º grau, a gente vê que aos pouquinhos a ciência vai acompanhando o ritmo da evolução das pesquisas e até do desenvolvimento disso na vida das pessoas, a ponto de existirem novas resoluções. No fim das contas, é mais para poder organizar o processo, né? E deixar tudo direitinho para quem vive esse tipo de processo. Elisa, eu digo mais, isso aqui reflete em 2 aspectos, no aspecto judicial e também no aspecto psicológico, porque a partir do momento que tudo isso está organizado, a gente está falando de emoção, a gente está falando de vida, né? A gente está falando de esperança. Você pode entender que é preciso existir regras básicas que sejam de um consenso, que traduzam, na verdade, o que a ética espera. Senão a gente fica realmente perdido. A gente está mexendo com uma coisa que realmente é muito visceral, que é a vida. Informações, então, Conselho Federal de Medicina no que diz respeito à reprodução humana assistida. Tomou sua vacina? Fez aquela foto? Tem gente que diz assim, vacina só dá certo se tem foto, doutor, se posta foto, se os amigos ficam curtindo. Quando você tirar sua foto, por favor, lembre-se, marque a gente que a gente fica aqui se achando de felicidade, viu? Quando descobre uma foto com a hashtag Aquitinha, com a hashtag correspondente médico, mas principalmente poder replicar a sua imagem para todo o Brasil. Vamos para o nosso primeiro registro? Eric Apolinário, ele é de Itapira, que legal, cidade aqui do interior do estado de São Paulo. Impossível expressar em palavras o sentimento de gratidão e de alívio por ter conseguido chegar até este ponto. Viva o SUS, viva a ciência, continuem se cuidando e cuidando dos seus. Olha ali que beleza, detalhe que a vacina foi bem no meio da tatuagem, que já completou o estilo ali, hein, Eric? Adoramos o seu registro e a foto, obrigada, viu, por participar do nosso quadro. Felipe Boltz, ele é de Santo André, aqui de São Paulo. O palmeirense aparecendo aqui. E detalhe que o palmeirense combinou até com o papelzinho do comprovante, doutor, tudo verde? E não é mesmo, Elisa? Tudo verde. Olha lá, boné, camisa, comprovante. Tirou a foto na hora em que recebia o imunizante. Vacila não! E vacina sim, adoramos o trocadilho. Felipe Boltz, obrigada, Felipe, pela participação. E você, por favor, posta, mostra para a família, mostra para todo mundo. E mostra para a gente também, hashtag correspondente médico, hashtag Aquitinha com Y. Doutor Fernando Gomes, amanhã estamos aqui novamente. É isso aí, Elisa. Muito obrigado e, pessoal, até breve. Saúde sempre para todos nós, viu? O que a gente mais precisa? Este foi mais um Correspondente Médico.